Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. Meus irmãos, se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver caridade, sou como um metal que soa, ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. E se eu distribuir todos os meus bens para sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, mas não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não age precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a iniquidade, mas alegra-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca acabará. Quando mesmo deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja, destruída a ciência, porque é imperfeitamente que conhecemos e é imperfeitamente que profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, abolido será o que é imperfeito. Quando eu era menino, pensava como menino, e quando cheguei a ser homem, encontrei em tudo um enigma. Mas então o veremos face a face. Agora conheço-o imperfeitamente, mas então o conhecerei como sou conhecido dele. Agora, pois, permanecem estas três virtudes: a fé, a esperança, a caridade, mas a maior delas é a caridade. Seguido do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo tomou Jesus à parte os 12 e lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem será cumprido. Porque será entregue aos gentios e será escarnecido, e açoitado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, e ressuscitará ao terceiro dia. Mas os apóstolos nada disto compreenderam, e era para eles esse discurso um segredo, e não entendiam o que se lhes dizia. Sucedeu, porém, que quando ia chegando a Jericó, um cego estava sentado à borda do caminho, pedindo esmola. E ouvindo o tropel da gente que passava, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que era Jesus Nazareno que passava. E no mesmo instante clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os que iam adiante repreendiam-no para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e havendo chegado, fez-lhe esta pergunta, dizendo: Que queres que te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E imediatamente viu e o foi seguindo, engrandecendo a Deus. E todo o povo, assim que viu isto, deu louvor a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Alguns breves avisos. Recordando que já estamos, pois, num tempo penitencial. Hoje já é a 50ª, ou seja, faltam 50 dias de preparação para a Páscoa, de Nosso Senhor. Então, vamos começar já na próxima semana a Quaresma, que são 40 dias. Essa semana, agora, quarta-feira, já é quarta-feira de cinzas. Então, aqueles que desejarem receber as cinzas, podem vir nesse mesmo horário de domingo. A missa de quarta-feira de cinzas será às 11 da manhã, no mesmo horário da missa do domingo. E já começam, então, os jejuns e abstinências quaresmais. Recordando que quarta-feira de cinzas é dia de jejum e abstinência, ou seja, uma refeição completa sem carne, peixe, ovo, queijo, outras coisas, legumes, mas quarta-feira de cinzas, nada de carne. Então, pode tomar um pequeno café pela manhã, um café e um pãozinho, depois o almoço completo, por exemplo, e à noite uma pequena colação, ou seja, uma sopinha ou algum líquido. E isso vai se estender durante toda a Quaresma. Então, durante toda a Quaresma, nós fazemos o jejum também. No próximo domingo, próprio no domingo da Quaresma, eu vou falar mais sobre essas penitências que vamos fazer. Nós seguimos o código anterior ao código de João Paulo II, então o código do Papa São Pio X, e no código antigo, na antiga lei, se previa o jejum durante toda a Quaresma. Então nós recomendamos, apesar de não haver um legislador, nós tentamos seguir o mais perfeito possível o que era prescrito. Então, antigamente era assim, está no Código de Direito Canônico de 1917, durante toda a Quaresma se faz jejum, exceto nos domingos. Então, nós recomendamos isso aos fiéis. Padre, no modernismo, ou no tradicionalismo, aí se segue já o novo Código de Direito Canônico. Eu vou falar sobre isso no próximo domingo, mas só adentrando, porque alguns às vezes questionam porque nós falamos do jejum durante toda a Quaresma, porque os modernistas tiraram o jejum quaresmal. Eu acho que só tem jejum e abstinência na quarta-feira de cinzas e depois na sexta-feira santa. Então, durante toda a Quaresma se vive como pagão. Então, nós não recomendamos isso, claro, tem os limites de idade, mas eu acho que devemos nos esforçar para passar pela porta estreita. São 40 dias de jejum, como Nosso Senhor passou no deserto. Então, a Igreja sempre recomendou isso, foi tirada pelos modernistas, porém nós aqui não seguimos essas novas diretrizes. Então, exortamos aos fiéis que façam o possível para seguir esses costumes da Igreja. E eu penso que ninguém nunca morreu por isso, não? Nunc autem manet fides estes caritas tria ec maior autem orum est caritas, diz São Paulo na epístola de hoje, no finalzinho. Agora, pois, permanecem essas três virtudes: a fé, a esperança, a caridade, mas a maior delas é a caridade, diz São Paulo. Hoje as leituras são impressionantes.
Aqui está esse hino, não é? A caridade, que fez São Paulo. A caridade é paciente, não é? Tudo alcança, benigna, etc. E tudo suporta. E no Evangelho também hoje de São Lucas, Nosso Senhor faz essa cura milagrosa, não é? Do cego de Jericó. Claro que os padres devem escolher uma parte, não é, da epístola ou do Evangelho, ou mesmo de algum texto da missa, não é, para fazer o seu sermão. Então, se hoje formos comentar o Evangelho, não é, e a epístola, vai ser um sermão de, sei lá, 4, 5 horas, de tanta coisa que se tem para falar. Não é? Durante toda a semana eu preparei o sermão baseado no Evangelho sobre a cura do cego. E baseado na fé católica. Para os tradicionalistas é fácil falar da fé, crescemos ouvindo isso, a fé católica, a fé de sempre. E graças à fé do cego, por causa da fé do cego que ele foi curado, por professar publicamente: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim, Nosso Senhor o chama e o cura, por causa de sua profissão de fé. E isso para os sermões, é algo fácil de falar. Guardar a fé católica, a fé de sempre, ouvimos sempre falar disso. E a caridade sempre passa despercebida. Porém, já esse final de semana, meditando sobre a epístola de hoje, decidi falar sobre a caridade, que é rara no nosso meio, no meio tradicional. Costumamos dizer que não existe caridade entre nós. Então, creio que é de suma importância comentar um pouco sobre essa epístola de São Paulo. E ele mesmo diz, a fé, esperança, e caridade. Porém, a maior de todas elas é a caridade. Então, pegar somente a fé, penso que vamos faltar com a caridade. Então, falemos, pois, desta grande virtude, a mãe de todas, e que nunca acabará. Todas as outras acabarão, de São Paulo, menos a caridade. E no que consiste também a caridade. O hino da caridade é conhecido, essa carta de São Paulo aos Coríntios. Os carismas da antiguidade e o hino de São Paulo. A caridade avantaja-se aos carismas, prerrogativas da caridade. Então, não adianta falar várias línguas, curar, profetizar, ter ciência, se nós não temos a caridade. Jamais alguém teceu iguais louvores à caridade. Será preciso, porém, meu irmão, dizer-te que a caridade a qual se reporta São Paulo não é a simples esmola, ou então aquela amizade que nos liga a determinado grupo de pessoas. Caridade somente no nosso meio. A admirável glorificação do apóstolo apenas se estende àquela caridade que, tendo por objeto Deus e o próximo, oferece a Deus um coração isento de todo pecado mortal e ao próximo um amor totalmente sobrenatural. Então, nisso consiste a caridade que fala São Paulo. Devemos guardar, Repetirei. Caridade para com Deus quer dizer ter o coração isento de todo pecado mortal. E ao próximo, com relação ao próximo, um amor totalmente sobrenatural. Não querer nada além do que a salvação do nosso próximo e fazer de tudo para que o próximo se salve. Essa é a verdadeira caridade. Apresentar-se diante de Deus puro, isento de qualquer tipo de mancha de pecado, e do próximo querer somente isso, que ele se salve. Qualquer outra interpretação, longe de traduzir o pensamento de São Paulo, viria embaciar com sombras
humanas, os esplendores de uma virtude essencialmente divina. Então, querer qualquer coisa fora disso, não é errar nessa interpretação. Precisamos confessar que, sem querer, traduz nesse maravilhoso hino os sentimentos que lhe ardiam na alma, o zelo pela salvação. São Paulo, que tantas vezes naufragou, foi preso, açoitado, quase morto várias vezes, porém tinha esse amor, esse ímpeto, né, de visitar as igrejas, de exortar, de anunciar a boa nova para a salvação das almas. Dedicou toda a sua vida, inclusive foi morto, não é, nesse trabalho, nesse emprego, doou toda a sua vida pela salvação do próximo. Era consumido de zelo, de amor para com Deus e para com o próximo. Caritas Christi urget nós. Quem nos empolga é apenas o amor de Cristo, diz São Paulo. Dirá revelando a divina chama que o devora. E aos seus discípulos de Tessalônica assim escrevera, testemunhando a sua caridade. Fizemos pequeninos entre vós, como quem amamenta, acalentando os seus filhinhos. Assim desejávamos dar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a nossa própria vida, porquanto éreis muito queridos. Então, não somente dar a boa doutrina, né, anunciar a fé católica, mas também dar a própria vida. Essa é a verdadeira caridade. Após haver enchido com a sua vida a página mais luminosa da Igreja, escreveu com a sua pena a página mais admirável da caridade. Que há que se compare com a caridade, se pergunta, né? Algo que se compare com a caridade? O dom de falar as línguas dos anjos, por exemplo, se compara à caridade? O dom da ciência, que perscruta os mistérios? O dom da profecia, que descortina o futuro? O dom dos milagres, que restituem a vida aos enfermos? Curas milagrosas? Graças, embora excelentes, nenhuma delas se compara com a caridade. Pois nem o dom das línguas, nem o dom da ciência, nem o dom da profecia, nem o dom dos milagres jamais poderiam por si próprios salvar alguém. Às vezes nos admiramos, ali fulano fala outras línguas, aqui não sei onde já tem profecias, vai lá que vão revelar os segredos da sua vida, sei lá o que, predizer o futuro. Nada disso vai nos salvar. Que mais? Nem mesmo a generosidade de quem distribui seus haveres aos pobres, ou de quem dá a vida em testemunho da verdade, e vamos ver um exemplo disso, né, de um sacerdote que foi levado ao martírio e não perdoou, né, uma pessoa que lhe ofendia, ou que lhe ofendeu gravemente, né, e mesmo querendo dar a vida em testemunho de Deus, né, da fé, ele não perdoou o seu próximo e Deus então retirou as suas graças. Vamos ver a sua história mais à frente. Então, e dar esmola aos pobres, né, mesmo dar a vida em testemunho da verdade ou da religião, nem mesmo tamanha generosidade poderia jamais salvar aquele em cujo coração não existe a caridade. Então, se no nosso coração não há esse amor a Deus, de maneira a desprezar por completo o mundo, a carne e o demônio, e essa caridade no zelo da salvação do próximo, se não há isso no nosso coração, não adianta nada. Qualquer heroísmo é vão. Motivos terrenos, vaidade farisaica, orgulho humano podem penetrar no coração, minando com sua presença obras de aparente esplendor. São tudo coisas aparentes, falsas, se não há verdadeira caridade. Por que não recordar aqui a história do sacerdote Saprício? É bem famosa essa história desse padre. Fiel à sua fé, ao ponto de por ele aceitar o martírio, nutria, no entanto, na alma ódio,
figadal contra um cristão que o havia injuriado. Então esse padre era fiel à sua fé, porém ele nutria na sua alma um ódio mortal, visceral, como dizem, né? Contra um fiel que o havia injuriado. E ele já estava a ponto de ser martirizado, esse sacerdote. Vendo o sacerdote encaminhar-se ao suplício, o ofensor corre-lhe ao encontro, atira-se-lhe aos pés, beija-lhe as vestes, suplicando o perdão de sua falta. Nega-o, entretanto, o infeliz sacerdote, e tanto mais se obstina em recusá-lo, quanto mais insiste o outro em pedi-lo. Então ele já estava sendo levado para o martírio, ia ser torturado e depois morto. E essa pessoa que o ofendeu, né, pedia perdão a ele, né, que ele o perdoasse, não morresse, mas perdoasse. E ele não perdoou essa pessoa. Mas, como haveria de aceitar o Senhor o sacrifício de um coração em que minguava a caridade? Como Deus, nosso Senhor, poderia aceitar o sacrifício daquele sacerdote que não tinha no seu coração o perdão, a caridade? Os fatos iriam provar, mais uma vez, a palavra de São Paulo. Ainda que entregasse o meu corpo à fogueira, nada disso me serviria para a minha salvação se me faltasse a caridade. De São Paulo. E é o que iria acontecer com esse sacerdote. Seria torturado, seria morto. Porém, se não tivesse a caridade, não adiantaria de nada. Inicia-se a tortura, ostentando certa fortaleza. Saprício, o sacerdote, persiste em confessar a sua fé. Enquanto ele era torturado, mantinha-se firme, né? Não apostatarei da minha fé, não renunciarei à fé em Jesus Cristo. E se mantinha aparentemente inabalável. Novamente o ofensor, aquele que o havia ofendido, aproxima-se dele, suplicando-lhe, em nome de Cristo, a graça do perdão. E novamente Saprício nega. O castigo de Deus não devia tardar. Recusar a este a graça do perdão, recusa-lhe o Senhor a força do martírio. E aquele que de início generosamente confessará a fé, esmorece depois nas torturas, vindo a renegá-la para falecer poucos instantes depois. Então, como ele havia negado o perdão, aquele pobre homem, Nosso Senhor então retirou a fortaleza, né, dos mártires na hora do martírio. Por que os mártires suportavam todos esses tipos de tortura? Porque Deus dava essa força sobrenatural. Porém, como ele negou, né, o perdão àquele pobre homem, Deus tirou também essa fortaleza e durante os tormentos ele renegou aquela fé que ele tanto amava e professava no início, né? E ele apostata, renega a fé e depois morre, né, nessa forma. Que melhor comentário às palavras do apóstolo do que o triste epílogo da vida de Saprício? Se, portanto, a esplendorosa chama dos atos generosos não for alimentada com o óleo da caridade perfeita, a sua glória é efêmera e inútil para a eterna salvação. Então não adianta, né, professar a fé católica de sempre, né, ou a missa de sempre, ou a missa de sempre, né, isso e aquilo, se no nosso coração amaldiçoamos, não é, e condenamos o nosso próximo, se faltamos com a caridade, ou se não nos empenhamos o bastante para a salvação do nosso próximo, trabalhar em tudo, não é, para que o próximo se salve. Então não adianta os templos, as riquezas, as belezas, os ornamentos, seja lá tudo que for, se os religiosos, se os sacerdotes, ou mesmo se os fiéis não tiverem esse empenho em amar a Deus sobre todas as coisas,
né, de travar um combate contra o pecado, de apresentar-se puro diante de Deus, ou de não desejar do próximo senão a salvação, mas de nada disso adianta. Toda a tradição, os firuletes, as rendas, os altares, os incensos, o ouro, tudo isso não vale de nada na hora da nossa morte. O apóstolo, não mais podendo conter o seu entusiasmo, encerra o seu capítulo sobre a caridade, tecendo-lhe o mais belo elogio, nunca igualado desde os séculos. A caridade nunca há de acabar. Ele fala de que no final dos tempos esfriará a caridade. Penso que vemos já de maneira acentuada essa frieza, sobretudo entre nós, cada um por si. Eu tenho meus interesses, os outros têm os seus interesses, né? E assim se segue. A caridade esfriará, porém nunca acabará, ele diz. O dom da profecia cessará na eternidade, porque tudo será nessa hora manifestado. O dom das línguas se extinguirá com a única língua do reino dos céus. Todos falarão a mesma língua no céu. A própria ciência desvanecer-se-á, porquanto não precisará o homem de esforço para adquirir a verdade, contemplando-a tal qual é na visão de Deus. Que mais? A própria fé cessará, cedendo lugar à luz dos mistérios, que hoje cremos nas trevas, hoje vemos de uma forma embaçada, né? Porém um dia veremos face a face, sem manchas, sem embaraços. A esperança seguir-se-á a felicidade alcançada. Entretanto, eterna e fulgurante de esplendores, a caridade permanecerá através dos séculos eternos, unindo os eleitos com os eleitos e seus corações ao coração de Deus. Virtude tão excelsa não deveria, porventura, acender os corações de todos os homens? Afasta, pois, meu irmão, de tua alma todo sentimento oposto à lei da caridade cristã, para que, conservando a harmonia entre os homens, mereças gozar futuramente as delícias da bem-aventurança eterna. Então, esses são os comentários sobre a epístola de hoje. E creio que é assim. Sem essa caridade, sem esse amor a Deus e ao nosso próximo, jamais chegaremos a lugar algum. E esse amor deve se estender também com relação a Nossa Senhora, por exemplo. Se não crescermos no amor para com a Santíssima Virgem, se não pedimos a ela essa graça de termos uma caridade firme, não prosseguiremos no caminho das virtudes. Por exemplo, como nos afastaremos do pecado mortal, como abandonaremos o pecado venial e os vícios, sem a devoção mariana, Nossa Senhora, que é a mãe da pureza, Nossa Senhora que nunca pecou, que foi sempre pura. Sem essas graças que vêm por meio da Santíssima Virgem, jamais conseguiremos chegar a esse alto nível de caridade, ou seja, um afastamento total e completo do pecado mortal, ter o nosso coração puro como o da Santíssima Virgem. Então, quanto mais crescermos na devoção para com Nossa Senhora, mais nos aproximaremos da caridade verdadeira, que é nosso Senhor Jesus Cristo, ad Jesum per Maria, e ir a nosso Senhor e ao seu Sagrado Coração por meio da Santíssima Virgem. Então, quanto mais nos esforçamos para rezar o rosário, o terço, rezar o ofício de Nossa Senhora, sermos consagrados a ela totalmente, mais nos aproximaremos do coração de Jesus. Então, meus irmãos, é isso que eu desejo, que por meio de Nossa Senhora e também desse espírito penitencial que se aproxima, durante esse tempo da quaresma, dos jejuns, das abstinências, dessas práticas de mortificação interiores e exteriores, nos aproximemos cada vez mais da verdadeira caridade, ter esse desapego total no nosso coração, renunciar a tudo. Durante esse tempo da quaresma também falaremos de como devemos combater esses vícios dominantes
e como ter propósitos também firmes de emenda